Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos analisar um julgado do STJ bastante interessante que tratou sobre a incidência da multa de 10% em caso de inadimplemento da obrigação de pagar quantia. Deixa eu primeiro apresentar para os senhores, como de costume, o julgado. Trata-se do recurso especial 2.007.874, RESP 2007 874. Como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa na descrição desse vídeo. Vamos lá. Como é que se deu aqui o contorno, as nuances fáticas desse julgado? Nós tivemos uma intimação em cumprimento de sentença, né? O senhor sabe que em cumprimento de sentença o devedor deve ser intimado para cumprir a obrigação fixada na sentença, e dentro do prazo legal, são 15 dias o prazo, né? Dentro do prazo de 15 dias, o devedor depositou a quantia. Só que ele expressamente consignou, ele expressamente afirmou que aquela quantia não equivalia, não tinha finalidade de pagamento da condenação, mas que ele estava depositando para conseguir o efeito suspensivo a defesa que ele ia apresentar. É o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, essa impugnação foi julgada improcedente. O juiz não acolheu os argumentos defensivos da impugnação. E o juiz impôs multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, seguindo a previsão normativa, como nós veremos adiante. E aí o devedor se insurgiu, dizendo que não deveria incidir esses acréscimos legais, porque ele realizou o depósito, ele realizou o pagamento. E nesse contexto que foi tomado o recurso especial para o STJ. Antes de concluirmos pelo acerto ou equívoco da tese, deixa eu fazer um primeiro apanhado aqui sobre do que se trata tecnicamente aqui essa matéria. Bom, no artigo 525, mais precisamente, no parágrafo 6º do artigo 525, nós temos a previsão ali quanto ao efeito suspensivo na defesa da execução, que é o cumprimento, que é a impugnação ao cumprimento de sentença. Antes de tratarmos desse efeito suspensivo, deixa eu lhes apresentar como é que se dá o início do cumprimento de sentença. E aí o 523 nos diz, olha lá, do cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar a quantia. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sob parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Foi o que se deu no caso. Tivemos uma sentença condenatória da obrigação de pagar uma certa quantia, o exequente deu início ao cumprimento de sentença, peticionando, requerendo o início do cumprimento de sentença. Aqui o início não se dá de ofício, né? Vejam esse teor, o artigo 513, parágrafo 1º, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, é o caso, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. O exequente requereu, portanto, o início do cumprimento de sentença. E aí qual é o próximo passo? O próximo passo é a intimação. O executado será intimado para pagar o débito. E ele será, está no caput do 523 e está também aqui no parágrafo 2º do 513. O devedor será intimado para cumprir a sentença dessas formas aqui, regra por publicação no Diário da Justiça em nome do advogado, pode ser também por carta com aviso de recebimento em nome endereçado diretamente ao executado. Então, o executado vai ser intimado na forma do 513, parágrafo 2º. E uma vez intimado, o que o executado pode fazer? Ele pode naturalmente pagar, cumprir a obrigação fixada na sentença, e aí nós teremos a extinção da execução, ou ele pode deixar de cumprir a obrigação. Quando ele deixa de cumprir a obrigação, incide aqui o 525. Transcorrido o prazo previsto no 523, que é aquele que prevê
o pagamento em 15 dias, sem o pagamento voluntário, então na hipótese houve o inadimplemento, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então o executado pode se defender, é assegurado ao executado, no cumprimento de sentença o contraditório para que ele se defenda. E ele vai se defender por meio de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias. Só que aqui são prazos de 15 dias, o prazo é de 15 dias sucessivo ao prazo de 15 dias para pagamento. Então o devedor ele é intimado uma única vez. Ele é intimado para realizar o pagamento em 15 dias. Artigo 523, caput. Artigo 523, caput. 15 dias para realizar o pagamento. Não havendo o pagamento, 525. Serão contados novos 15 dias a partir do término dos primeiros 15 dias. Então, é uma intimação, primeiro prazo de 15 dias para pagar, do 16º dia começa o primeiro dia dos outros 15 dias para se defender por impugnação. Muito que bem. A defesa por impugnação não depende de garantia do juízo. Vejam que o 525 trata disso. Independentemente de penhora, não é necessário ter bens penhorados para que se possa defender. No código anterior, era necessária a garantia do juízo para que se pudesse defender na execução. E no código anterior, a defesa na execução contava com efeito suspensivo ou peleges. Então, enquanto se processava a defesa na execução, não se praticavam atos executórios. No código atual, a lógica mudou. Não se exige depósito, garantia, caução, penhora de bens do executado e também não se suspendem automaticamente o transcurso da execução. Só que o executado, ao se defender, ele pode pedir a suspensão, quer dizer, ele pode pedir efeito suspensivo à sua impugnação? E a resposta é sim, pode. É o que está justamente no parágrafo 6º do artigo 525 do CPC, que é o nosso eixo central aqui. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, como nós vimos, inclusive os de expropriação. Podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito o suficiente, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ou seja, a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é possível, mas é necessário o preenchimento de 4 requisitos. Quais são esses 4 requisitos? Requerimento do exequente, fumus boniuris, relevância dos fundamentos, periculo in mora, risco de dano grave, difícil ou incerta reparação, e por fim, deixei por último de propósito, a garantia do juízo. Foi o que esse executado fez no caso que nós estamos aqui analisando. O executado depositou o valor da condenação e expressamente disse: isso não é pagamento. Isso é garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo na impugnação que eu vou apresentar. Ele conseguiu o efeito suspensivo, só que a impugnação foi julgada improcedente. E aí nós vamos prosseguir, portanto, com o efeito suspensivo na impugnação, naturalmente se dá durante o transcurso da impugnação. Já tendo sido julgada a impugnação e rejeitados os argumentos defensivos, nós vamos prosseguir para a execução. E aí prossegue para a execução como? Aí prossegue por penhora dos bens, avaliação, expropriação, começa a etapa da execução forçada. E aí, sobre qual o valor que incidirá a execução forçada? O valor do crédito originário, acrescido de 10% a título de multa, 10% a título de honorários advocatícios sucumbenciais. É o que se encontra no parágrafo 1º do artigo 523. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, 15 dias a contar da intimação, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Foi isso que o juiz fez. Determinou o início da execução forçada, com débito originário, atualizado, correção monetária, tudo mais, valor atualizado do débito,
acrescido de 20%. 10% a título de multa, 10% de honorários advocatícios. Eis que o devedor se insurgiu e falou, não pode incidir esse acréscimo legal porque eu realizei o pagamento. E essa é a controvérsia. O que o juízo disse? Não, você não realizou o pagamento. Você depositou e você expressamente peticionou dizendo que não é pagamento. Há um comportamento contraditório. Ou o depósito vale como pagamento e acabou a execução, e você não vai discutir, ou o depósito serve como garantia do juízo, não serve como pagamento, que foi o que ele fez no caso concreto, e você abre a via de impugnação, só que aí, se a sua impugnação for improcedente, vai ter as consequências legais, como esse acréscimo de 10% a título de multa, 10% a título de honorários. E a questão chegou até o STJ. Qual é a posição do STJ quanto ao ponto? O STJ entende que a multa a que se refere o 523 do CPC somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia a título de pagamento, sem condicionar, portanto, o seu levantamento a qualquer discussão do débito. Então, ele reconhece a dívida, deposita como pagamento, ele paga e acabou a discussão. Se ele condicionar a qualquer debate, qualquer discussão, qualquer impugnação, será devido esse acréscimo de 10% se a sua tese defensiva for rejeitada, que foi o que se deu na hipótese. Né? Vou apresentar aqui para os senhores e vou procurar colocar também na descrição do vídeo dois julgados a título de dois julgados anteriores em que o STJ afirmou o mesmo sentido. RESP 1803985, 1.803.985 e agravo interno no ARESP 1435744. Agravo interno no aginte no recurso especial com agravo, ARESP 1.435.744. Vou colocar aqui embaixo. Nesses julgados e nesse que estamos a analisar agora, o RESP 2.007.874, nesses julgados, em sede conclusiva, o que o STJ afirmou, portanto? Que não se deve confundir pagamento voluntário, adimplemento, extinção da execução sem discussão jurídica de nenhum ponto, com depósito a título de garantia do juízo, quando a parte que pretende discutir, pretende prolongar o estado de indefinição de controvérsia jurídica. Não se pode admitir que a parte devedora beneficie-se da própria torpeza. Não se pode admitir que, ao revés da vontade expressamente afirmada pela parte de que o depósito vale como garantia do juízo, o julgador receba aquela quantia de outra forma. O julgador não pode atribuir a finalidade de pagamento se a parte expressamente afirmou que era destinada para garantia do juízo para obtenção do efeito suspensivo. Portanto, a multa e os honorários advocatícios mencionados no parágrafo 1º do artigo 523 do CPC apenas serão excluídos se o executado depositar voluntariamente a título de pagamento. Logo, não serão excluídos se a quantia for depositada com a finalidade de garantir o juízo, com a finalidade de, posteriormente, discutir, prolongar o estado de indefinição jurídica, apresentando a impugnação ou qualquer tipo de defesa, qualquer tipo de condicionamento ao levantamento da quantia após a discussão do débito. Nesses casos, não vai excluir a incidência do parágrafo 1º do artigo 523. Veja, ele fala claramente, somente em caso de pagamento voluntário, o 523 vai excluir a multa. Não ocorrendo o pagamento voluntário, é caso dos consectários legais, 10% a título de multa, 10% a título de honorários advocatícios e sucumbenciais. Ok? Então, essas as ponderações que eu queria fazer no encontro de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.